E aí, galera que assiste o canal com a gente tá aqui mais uma vez fazendo o programa de daqui pra vocês. E a gente tá aqui hoje com um time um pouquinho diferente. Hoje tem o Jonatas aqui, que não tava no último vídeo. O Juan tá aqui do meu lado. Também tá ali o David e eu, Gustavo. Vem a vinheta aí, editor. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente chamou a atenção no último vídeo, que também é muito polêmico, que é sobre linguagem. Linguagem bíblica e linguagem religiosa. Se existe uma diferença, se não existe. E se tudo que é dito hoje no meio religioso, no meio gospel, nas igrejas, se tudo que é dito é válido ou não. Acho que antes de nós entrarmos no assunto propriamente linguagem bíblica versus linguagem religiosa, acho que é bom a gente entrar no conceito geral de linguagem. O que é linguagem? Então? Linguagem, um conjunto de códigos e a forma com que nós usamos eles, para combinar e comunicar significados. A importância tem a ver com o fato de que a linguagem é o que te dá acesso, né? A realidade. À realidade, né? Tipo, vamos supor que a gente precisa ter acesso à realidade do que é o evangelho. Como é que a gente vai ter acesso a isso sem a linguagem, né? Sem aquilo que está escrito lá, revelado e tal. Agora eu acho que a gente pode falar então da linguagem bíblica, propriamente dita, né? Bom, galera, só pra gente ter uma base aqui, pra gente não partir do zero, como o David falou sobre linguagem bíblica, né? Tem um texto aqui bem legal, é bem interessante o modo como está escrito, que é João 8,43. Que Jesus diz o seguinte, Jesus falando sobre linguagem. Diz assim: qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Então Jesus está fazendo uma pergunta assim, por que vocês não compreendem o modo como eu estou falando? Que no original vem a ser isso, né? A linguagem aqui, na raiz da palavra, vem a ser o modo de falar. Como é que vocês não compreendem o modo que eu digo? E como é importante para a gente compreender a linguagem, né? Então, assim, quando a gente fala de linguagem, esse acesso à realidade, né, a gente pensa no seguinte: será que tudo que é dito, como eu falei na introdução, né, que tudo que é falado no meio gospel, religioso, é válido para a linguagem, não tem a ver com a linguagem bíblica? Não necessariamente. Realmente. Por exemplo, pessoas que cobram valores Exacerbado. Pessoas que cobram valores exagerados. Valores exagerados sobre dízimo, sobre qualquer cota na igreja, alguma coisa assim. E usam a Bíblia como base, referência, né? Como suporte, como base. Então, tipo assim, eles pegam a capa do que é religioso, sim. mas aí introduzem várias coisas que não tem nada a ver com O trízimo, talvez. Também. É um ótimo exemplo. E tem vários exemplos, né, mano? Tipo, pra gente ser assim, bem específico. Unção. Unção é uma palavra que é muito utilizada hoje em dia. Né? Então tem unção do cachorro, unção do cavalo, unção do gato, unção do riso, unção da caneta, unção da vassoura. Do leão. Porque o leão! Então, tipo assim, a palavra é da Bíblia. Unção, tá lá. Mas o que as pessoas utilizam pra falar daquilo e pra fazer, pra daquilo se tornar uma prática, foge totalmente com o contexto. É importante a gente notar logo, porque a linguagem religiosa, geralmente, ela vem acompanhada dos conceitos bíblicos, só que de forma deturpada. Geralmente, eles vêm de forma muito abstrata, né? Quando, na verdade, a Bíblia trata os conceitos dela de forma bem direta. Clara, né? Clara e vem acompanhada de um imperativo ético, uma ação, né? No caso, a gente pode ter outro exemplo, o exemplo de religião, que eu citei no vídeo passado, né? Religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa. Visitar os órfãos e viúvas. E esse mesmo manter-se incontaminado do mundo. Exato. Outro exemplo que a gente pode dar, um mau exemplo, né? Até estava comentando com os meninos que foi o suicídio coletivo de Johannes Stahl. Você dá uma pesquisada aí na internet. Foi o cara que era um religioso e utilizava a linguagem religiosa, né? Ele montou uma congregação e ele influenciou através da religião dele as pessoas a cometerem suicídio. Então foram quase 1000 pessoas que se mataram, né? E cometeram suicídio por motivação religiosa. Então a gente pode incorrer no risco de usar, por isso essa preocupação da gente se voltar para o texto bíblico, que é o nosso caso, que é a proposta aqui do canal, de pregar só o que a Bíblia fala. Quer dizer, acima daquilo que a gente, dos nossos próprios viés ideológicos, está a Bíblia.
né? Então a Bíblia é o nosso ponto de partida. Eu acho que o importante é a gente ir para o texto bíblico tentando ao máximo possível Entender o que Sim, o não. texto quer dizer pra entender o gente, que o né? texto quer dizer. E para isso a gente precisa tirar da nossa mente ao máximo possível nossos conceitos, nossas pressuposições, né? Influências, né? Isso. Porque senão a gente acaba fazendo isso mesmo, a gente acaba entendendo o texto da maneira que a gente quer entender, né? E não da maneira correta realmente, né? Não, a gente acaba não entendendo realmente a intenção do autor. A gente acaba ao escrever o manipulando texto. a informação da Bíblia, do conteúdo, para agradar o nosso, talvez, ego. E existem duas formas diferentes da gente acabar fugindo do sentido real do texto, né? Uma é essa, a gente inferir, né, no texto aquilo que a gente considera, né, como correto. Outra possibilidade de ocorrer, de a gente ter um entendimento equivocado do texto, é quando a gente simplesmente ouve alguém dizer E repete. algo a respeito e a gente fica com aquilo como sendo verdade, né? Uhum. E Porque geralmente faz sentido, né? às vezes pode fazer sentido. E normalmente a faz gente sentido. não tem aquela ideia de pelo menos passar a crivo aquilo que estão falando. Isso, no exato, de ir lá e texto. conferir realmente, né? Então, por conta disso, surgem alguns equívocos, alguns problemas. Né? Algo que a gente pode citar aqui, né, é a questão de entender a igreja, né, como sendo o templo, ou o equivalente do templo lá do Antigo Testamento, né? santuário. De acordo com essa ideia, a igreja ali seria a parte que as pessoas ficam ali, seria tipo o santo, né? Lugar santo. O lugar santo lá do santuário do Antigo Testamento, e o púlpito ali, que é a parte mais alta, seria o Santíssimo, né? Então muitas pessoas hoje ainda acreditam nisso, né? E tem todo um trato ali, né, Sim, especial, como se fosse o equivalente. Né? Exato. Apesar de que a gente tem a noção de que Deus habita ali, né? É, de forma, com certeza. na Deus forma do habita. Espírito Santo. Mas o que a gente está falando é quando esses erros que o David falou de interpretação e de inferir no texto aquilo que ele não disse, aquilo se torna uma tradição. Quando aquilo se torna uma tradição, porque o problema não é a tradição em si, mas se a tradição é fundada ou não na Bíblia, ou se a tradição entra em choque ou não com aquilo Exato. que a Bíblia ensina. E existem, às vezes, conceitos que nem estão na Bíblia, né? Às vezes, Sim, às vezes estão, só que é abordado de forma muito superficial, como aquela questão: aconteceu algum mal pra mim e eu digo, foi feita a vontade de Deus. É aquela velha história, né? Ah, morreu um parente meu. Sim, sim. Morreu foi da vontade de Deus. Deus quis assim. Outro exemplo de linguagem religiosa, né, Sim, que meu caro. em conflito com a linguagem bíblica, bem interessante, é aquele exemplo de quando as pessoas dizem assim, que o cristão não pode dizer... Nunca Não pergunte pode pra dizer quê. por quê, Senhor, né? Mas tem que dizer sempre pra quê, meu Deus. Sim, nunca questiona por quê. Nunca diga por quê, né? Então peraí que eu vou rasgar aqui o livro de Jó que tem na Bíblia, eu vou rasgar ele todinho. Uma grande pergunta no livro de Jó, né? E Jesus, né, quando estava na cruz, falou, né? Deus meu. Ih, por Jesus quê, falou né? isso, cara. Por quê, né? Me separar. Jesus não era cristão. Jesus Cristo. Jesus Cristo não era cristão. Não era Ele mesmo. estava falando sobre questionar, né? Que é muito pesado assim nas igrejas hoje em dia. Existe a ala ultraconservadora, né? Nas igrejas de modo geral. Então o que eles fazem? Eles defendem a Bíblia a todo custo, né? Eles pegam o livro e defendem e não querem nem saber se ele vai agredir ou não ele. Mas o que é importante é que a gente defenda a Deus, né? Vamos defender a Deus. Esse é um dos grandes temas propagados na igreja e às vezes o que a pessoa está fazendo, só tendo como base o livro de Jó, os amigos de Jó passaram boa parte do livro tentando defender Defender a Deus. Deus. E no final do livro de Jó, Enquanto Jó está questionando a Deus. e Jó está questionando, e no final do livro de Jó, Deus condena os amigos de Jó e volta a abençoar Sim. a Jó, né? Então é bem interessante pra gente refletir no seguinte, às vezes a gente acredita que está defendendo a Bíblia usando a linguagem religiosa, mas a gente pode estar indo totalmente contrário à filosofia, à ideia do texto, né? A ideia central do texto, a mensagem. É como se a gente não pudesse questionar Deus, né? Mas tem uma frase muito interessante do Dr. Rodrigo Silva, né, que ele fala sobre esse assunto. Ele diz assim que Deus se ofende muito menos com um ateu sincero do que com um religioso hipócrita. Né? Então eu acho que Pesado, isso daí pesado. resume bem. Hashtag pesado. Um outro exemplo que a gente pode ter também é que, por exemplo, se você falar assim que Deus é amor,
mais a justiça. Isso na frase parece que uma coisa se opõe à outra, né? Não, Deus ama, mas ele vai te castigar, ele vai de alguma forma castigar porque ele também é justiça. Sendo que na perspectiva da Bíblia as duas coisas se somam, né? Não se contrapõem. Então são exemplos assim, de coisas que estão no nosso meio religioso, né? Estão na nossa vida religiosa, mas que se a gente não passar o frito... Errou! Se a gente não passar... se a gente não passar o crivo da nossa mente, né? Do intelecto e principalmente ao crivo da Bíblia, a gente acaba passando para frente tradições que nada tem a ver com. Uma coisa super importante que dentro desse contexto que a gente está falando de linguagem, né, é a questão das expressões idiomáticas, né? Porque uma realidade importante do texto bíblico é que ele apresenta expressões idiomáticas características da época, né, daquela cultura ali do autor bíblico, né? E a gente sabe que toda e qualquer linguagem tem as suas expressões idiomáticas, né? Na nossa língua a gente tem as nossas, né? A gente pode até dar alguns exemplos aqui. Bom, quando se trata de expressões idiomáticas, a gente fala de gíria, né? Como a gente falou. Então, aqui no Pará, por exemplo, que é a nossa região, tem várias gírias, né? Paraense. Tem égua, né? Tem pai d'égua, que eu acho um exagero, que eu não vejo ninguém quase falando. Mas, enfim, é uma outra história. Tem, que mais? Potoca. Potoca, né? Potoca é mentira. Potoca é mentira. Mas na farofa, quer dizer o quê? Não conheço. Arregão. Arregão é o quê? X9. Arregão é o quê? Agora eu não sei. Medroso. Medroso. Em cima do muro. Ficar em cima do muro. Em cima do muro. E aí, você é de esquerda ou você é de direita? Vejam no próximo episódio do Didac. Então essas expressões idiomáticas, elas também acontecem no contexto da Bíblia porque ela era uma sociedade. Né? Aí imagina isso registrado hoje em dia para alguém daqui a 1500 anos ler. Será que a pessoa iria entender? Exatamente. É o que acontece com a Bíblia. Ela ia ficar bem confusa, igual como assim. Por exemplo, expressões da Bíblia difíceis de entender, né? Alguns exemplos, né, de expressões idiomáticas que a gente pode falar aqui. A Bíblia fala de chifres, né? Chifres. Tipo, chifres de Davi. A linguagem apocalíptica. Em Apocalipse também. Não, e fala também que Moisés, quando desceu do monte, né, ele tinha chifres. Então, inclusive, o próprio Michelangelo, né, depois quando ele foi pintar Moisés, por conta desse texto que falava chifres, né, na tradução, essa pintura aqui, ó. Essa pintura que vai aparecer bem aqui. Ele colocou Moisés com chifres. Né? Olha só aí Moisés aí, bonito. Mas na realidade, o que o texto bíblico quer dizer é que Moisés estava ali com a glória de Deus, né? Porque chifres na Bíblia pode significar força, poder, reino ou porque glória. tem a ver com o significado da palavra, né? Exato. Aí vem uma outra dica aqui do Dida que é importante, que é sempre bom você estudar a sua Bíblia aí com um comentário bíblico. E um dicionário, se você conseguir, né? Um dicionário... Eu, por exemplo, uso muito o Strong, né? Que você consegue baixar no aplicativo aí no celular. A gente pode falar também aqui de cingir os lombos, né? Que a Bíblia fala também. Cingir os lombos também é bem legal. É se preparar. Isso, é estar preparado para uma viagem ou também para trabalhar. Eu acho que para concluir o assunto, é importante a gente falar aqui da relevância, né? De estudarmos o texto bíblico a fundo. E eu acho que uma frase muito boa que resume essa importância é uma frase do professor Edson Nunes, né, que ele é doutor em teologia, e ele fala o seguinte, que quando a gente estuda o texto bíblico de forma superficial apenas, quando a gente se contenta com estar ali na superfície, é como se a gente assistisse um filme em preto e branco. Por quê? Porque você consegue entender o que está se passando ali no filme, consegue entender a história, né, o enredo. Mas se você se aprofunda no entendimento do texto bíblico, né, se você busca saber essas coisas que a gente falou aqui, né, da linguagem, aí é como se esse filme ganhasse cores, né, e você passasse a ver então um filme colorido. De uma outra forma. Eu acrescentaria a isso algo dizendo assim que quanto mais a gente se aprofunda no entendimento do texto bíblico, e não somente do texto bíblico eu diria, mas também da natureza, né, porque ela é uma revelação de Deus, a nossa compreensão do Criador, né, do nosso Deus, se torna cada vez maior. Mais clara, né? Mais clara. Mais objetiva. E aí, usando essa comparação, a gente poderia dizer que
é como se o filme ficasse Em 3D. 720, depois 1080. Em 3D. Depois- Em 3D. A qualidade do filme vai melhorando, né? 4K. Vai aumentando. Vai depois chega em 4K. Né? Bom, galera, é isso. A gente vai terminando hoje por aqui com o Didaquê. Sabe que a proposta do Didaquê é essa conversa aqui, né? Sempre com a seguinte frase: ensinar é conversar. Então, Começou hoje a frase. Então, galera, se preparem, porque no próximo vídeo que a gente já falou hoje sobre linguagem bíblica, a gente já vai partir sempre da Bíblia. A Bíblia é o nosso norte, é a nossa bússola. O que a gente tá precisando fazer aqui é dar voz à Bíblia, né? Isso. Se Vamos dar você voz à Bíblia. tá assistindo esse Todo vídeo junto. aqui, em vez de qualquer outro, porque você em algum nível também acha que a Bíblia é importante. Importante, assim como é Então, para nós. muito obrigado por estar aqui, né? Parabéns. Sincronizado aqui, Gustavo. Isso. Sincronizado. Ô, glória. Glória a Deus. Bom, galera, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, por ter acompanhado esses últimos vídeos daqui. O próximo vídeo vai ser ainda mais polêmico do que todos os Bem outros polêmico, feitos até é. hoje. Vai ser sobre esquerda, direita, centro. Vai ser sobre política, o cristão e a política. É um tema bem pesado, bem difícil. A gente vai tentar ao máximo transmitir aquilo que a Bíblia fala e nos adverte sobre esse tema. Então, muito obrigado, então, galera. Esse é o Didaquê, sempre na seguinte proposta: ensinar é conversar. Um abraço a todos.